Bom, gente, Fer, podemos começar? Bom, pessoal, boa noite a todos. Tem muitas carinhas aqui que eu não conheço, mas espero que vocês se sintam em casa aqui, tá? As perguntas que vocês fizerem, elas vão ficar salvas no chat, tá bom? Mas eu queria conversar um pouquinho, falar umas poucas palavras com vocês, que eu acho que é importante, né? Que são importantes agora nesse momento que a gente está vivendo. Para quem não é da Unifama, boas-vindas, sejam bem-vindos, se sintam acolhidos, tá? Sei que tem alguns alunos do professor Fernando online conosco. Para quem é de outras instituições que não são alunos do Fernando ou estão aqui, profissionais, sejam bem-vindos. E aos alunos da Unifama e aos professores que estão aqui presentes também, eu desejo um ótimo início de semestre letivo do ano de 2021. Eu sei que o ano passado a gente já passou por... Johnny, acho que é só você que não está ouvindo. Bom, sei que o ano passado a gente já passou por diversas dificuldades, né? A gente passou não por... sei se você consegue me ouvir, mas Oi? a gente está sem áudio. Ué? Eu achei que era só eu. Acho que mais gente está falando que está sem áudio seu aí. Estão me ouvindo agora? Aê, foi, agora foi. Desculpa, Nossa Senhora. Confirma só Como se só o Johnny... Oi? Só confirma se o meu está funcionando também, tá? Tá ligado aqui. O seu tá. Ok. Tá bom. Oi, gente, Obrigada, Fer. Como só o Johnny se manifestou no chat, eu falei, ué, bom, vamos lá. Eu vou recapitular, caso alguém não tenha ouvido, tá bom? Mas eu quero dar as boas-vindas aos alunos do professor Fernando, aos alunos que são de outras instituições, porque foi um ano difícil, né? Quem é aluno do professor Fernando eu não conheço, profissionais que estão aqui e eu também não conheço, desejo que sejam muito bem-vindos, desejo que se sintam acolhidos no nosso evento. Sei que 2020 foi um ano bem complexo para a maioria de nós. Alguns de nós perdemos entes queridos, alguns perderam emprego, foram recolocados, mas nós passamos, como um todo, por um ano bem complicado. E a gente espera que 2021 seja um ano um pouco mais fácil, né? E é por isso que eu quis dar tive a ideia, conversei com o Fernando já o ano passado, já era para a gente ter feito algo juntos, mas não deu. E aí eu conversei com ele para a gente fazer essa apresentação, para a gente fazer essa aula diferente para vocês, para que a gente comece 2021 com o pé direito. Aos alunos da Unifama, sejam bem-vindos ao semestre letivo de 2021. Sei que a gente já começou o semestre aí, né? Primeiro dia de aula com o decreto novo da prefeitura. E é isso, gente. Somos da área da saúde, vocês são futuros profissionais da saúde e a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, né? Com os problemas. A gente tem que aprender a ter muito jogo de cintura. E parte desse jogo de cintura a gente aprende fazendo coisas diferentes, a gente aprende saindo da caixinha, que é o que o Fernando vai conversar com vocês hoje, tá?
Para quem não me conhece, aos alunos novos, aos alunos de outras instituições, meu nome é Érica, eu sou biomédica, eu sou graduada, fui graduada em 2012 pelo Centro Universitário de Maringá, e foi lá que eu conheci o professor Fernando, que vai conversar com a gente hoje. Depois da faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, me coloquei no mercado de trabalho fora da minha área, e depois eu entrei na minha área de formação e de atuação, né? A área que eu mais gosto, que é a docência. Bom, antes de eu passar a palavra para o Fernando, eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história com ele. E eu acho que eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ele. Eu conheci o Fernando, não me lembro que dia de fevereiro de 2008, no meu primeiro dia de aula na faculdade. O Fernando era nosso coordenador de curso e no primeiro dia ele recepcionava os calouros, né? Ele recepcionou todos nós, nossa turma era enorme, eram uns 60 e poucos alunos, e ele pediu que a gente sentasse em roda, né, em torno da sala, e ele foi perguntando para todo mundo: por que você está fazendo biomedicina? Por que você está fazendo biomedicina? E eu lembro que a minha resposta para ele, eu nunca esqueço, foi: eu caí aqui de paraquedas, eu queria fazer medicina e passei no ProUni. E foi o que aconteceu. E ele falou assim para mim: mas a gente vai fazer você achar o seu caminho. E dito e feito. Ao longo do meu curso de graduação, eu tive aula com o Fernando em 2009, 2010, então no meu segundo e no meu terceiro ano, disciplinas de patologia e imunologia, que eu não nego, eu não era das melhores alunas, eu tinha muita dificuldade, e, e foi o Fernando a primeira pessoa que me falou que eu levava jeito para falar com pessoas. Foi, eu acho que num trabalho, num seminário ou num debate de patologia no segundo ano. E aí, é, ele e a professora Rosa Maria, que era minha professora de biologia celular e embriologia e histologia, eles, né, conversaram e ela veio falar para mim que ele tinha falado de mim para ela, né, da minha, do meu potencial. E eu e o Fernando, a gente nunca foi muito próximo durante a faculdade. Então, a gente veio se aproximar depois. Mas foi uma aproximação muito legal, porque junto com a professora Rosa Maria, eu fiz monitoria. O que o Fernando falou para mim aquele dia no trabalho de patologia ficou ecoando na minha cabeça até o quarto ano, quando eu decidi fazer mestrado, porque eu via que era o que eu gostava, eu queria ir para a docência, por mais que eu tivesse muitas dúvidas, eu queria ir para a pesquisa, eu queria ir para a docência. Então, eu fiquei um pouquinho afastada do Fernando das redes sociais, porque ele se mudou de Maringá, mas a gente sempre meio em contato, sempre meio por perto, né, um do outro. E em 2017, ele me convidou para fazer parte de um projeto muito bonito, que eram para mulheres biomédicas falarem, fazerem depoimentos no Facebook, num grupo de Facebook, sobre a sua trajetória e a sua carreira. E eu lembro que quando eu recebi o convite, eu fiquei extremamente feliz, claro, de ser lembrada e extremamente feliz em dar o meu depoimento. E o meu depoimento era de alguém que não tinha se colocado na profissão ainda, porque eu ainda estava fazendo doutorado, estava no final do meu doutorado. E eu lembro que naquele dia, parte do meu depoimento foi: eu quero ser professora, eu vou ser professora. E poucos meses depois, eu tive minha primeira vaga como professora, eu dei aula, logo depois eu me recoloquei no mercado de trabalho também. Mas antes disso, eu fiz muita coisa diferente. Eu trabalhei, por exemplo, na TI de um hospital. Eu vendi lingerie, eu vendi Avon, e isso nunca me passou pela cabeça que era algo errado. Não. Eu lembro nas aulas do Fernando que ele sempre comentava com a gente que a gente tinha que pensar fora da caixinha, a gente tinha que ser diferente. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas se formam no mercado, na área de saúde, todo ano? Vamos pensar aqui em Maringá, quantas faculdades que existem que formam profissionais de saúde? Muita gente. Então, se a gente for igual a todo mundo, a gente se coloca no mercado de trabalho, mas a gente tem destaque. E isso era uma coisa que o Fernando sempre colocava pra gente, sempre colocava pra gente. E se hoje, eu posso dizer isso com o maior carinho e orgulho do mundo, se hoje a biomedicina em Maringá é conhecida, é graças a grande parte do trabalho dele.
que foi coordenador de biomedicina quando não tinha biomedicina aqui, era o único curso, só tinha um de biomedicina, fez biomedicina ficar conhecida. Falo isso não desmerecendo de forma nenhuma os meus meninos da farmácia, mas é que farmácia é uma profissão um pouco mais antiga, e muito mais antiga e muito mais reconhecida. Na biomedicina a gente tem essa dificuldade, né? O curso é relativamente novo. Mas, enfim, o que o Fernando sempre falou nas aulas é muito verdade, e eu sempre falo isso para vocês. Procurem sair da zona de conforto de vocês. Professora, eu achei um estágio, sei lá, na telefonia do hospital. Vai. Eu achei um estágio de verão em um lugar muito aleatório. Vai. Nada, toda experiência que vocês passarem é benéfica. Eu tenho um monte de alunos da biomedicina indo fazer estágio na formulação, na manipulação, em farmácia de manipulação. Tem gente que adora, que se encontra, e tem gente que não se encontra. E aí tudo bem, tudo bem. Só que a gente tem que ter experiências diferentes. Bom, o Fernando vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre como que a gente faz para se destacar e como a nossa experiência de vida é importante para isso. O que a gente pode tirar de aprendizado de tudo isso, tá? Eu vou fazer a apresentação formal do Fernando, como a gente sempre faz, tá? Então, vamos lá. Peguei aqui uma colinha, meu currículo é extenso. Nome do Fernando, que eu carinhosamente chamo de Fer, tem o maior carinho de verdade. Fernando Henrique das Mercês Ribeiro, uma coisa que ele frisava sempre, cametaense do Pará, é biomédico pela Universidade Federal do Pará, se formou em 99, mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, em 2003. Possui experiência como docente, coordenador de cursos de graduação e pós-graduação na área biomédica, tendo atuado como gestor e ou profissional especializado em empresas médicas como o Hospital Albert Einstein e Diagnóstico da América S.A. Atualmente, é professor da Fundação Instituto de Educação de Barueri, FIEB, atuando na formação profissionalizante em em disciplinas relacionadas ao diagnóstico laboratorial. Tem experiência na gestão de produtos e serviços médicos, com ênfase em gerenciamento da qualidade, processos regulatórios e negócios em saúde, serviços diagnósticos e biomercado. Desenvolve projetos e ações nos seguintes temas: epidemiologia e saúde pública, tecnovigilância, bioética, direito em saúde, educação continuada, revisões sistemáticas e meta-análise. Fer, passo a palavra para você. Aproveitem, gente, vai ser muito gostosa essa palestra. Tá tendo retorno? Microfone ok? Estava desligado. Som tá ok? Beleza. Érica, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. É sempre bom relembrar essas histórias de Maringá, tem muita coisa, foram muitos anos já. E o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de algumas coisas. Professora Ana Maria, cara, é uma das professoras mais experientes que eu tive o privilégio de trabalhar na minha vida. Aprendi muita coisa com ela sobre honestidade, sobre respeito aos colegas. Ela me dava muitas lições nas broncas que ela me dava. Também muita cachaça quente saída do alambique. Ela tinha um alambique, ela de vez em quando me chamava para uma cachaçinha com ela. Bom, gente, muito do que a Érica falou no meu currículo já praticamente não existe. Tá? Eu vou te contar uma outra história agora, vou te contar um outro capítulo da vida. Você vai entender por que eu acredito que a nossa vida ela é mutante. O nosso mercado ele é um mercado que muda o tempo todo. Quem está acompanhando essas notícias aí da pandemia está vendo mudança que corre praticamente todos os dias. Então, o nosso foco vai ser exatamente esse processo de mudança no mercado, esse processo de mudança em vocês, que vocês vão ter que aprender a fazer interna e externamente. Tá bom? Então, vamos começar. Eu coloquei alguns slides só para me guiar, para não esquecer o que eu vou falar, tá? Não é nada cheio de muita informação. Então, assim, o que eu vou fazer com vocês é chacoalhar vocês um pouquinho, tá? Tá entrando uns avisos aqui, peraí, tá entrando uns avisos daí da tela que eu tenho que tirar. Alguma coisa da sala mesmo, tá entrando aqui, tá travando a apresentação. Então, vamos lá, gente. A gente vai seguir, eu vou conversar com vocês. Eu vou me apresentar de novo, tá? Porque muitas coisas mudam e vocês vão perceber isso ao longo da minha apresentação. Tá?
Acho que a primeira coisa que eu vou te falar, a primeira coisa que eu vou te dizer, o primeiro conselho que eu vou te dar, é que você não seja um sucatinha, tá? Eu chamo esse personagem que eu criei há alguns anos de sucatinha. É aquele cara que só reclama da vida, tá? Que acorda de mau humor, que vê tudo nublado, que vê problema em tudo, tá? Que não vê perspectiva nas coisas. É um cara chato pra cacete, tá? Apaga isso da tua vida, não seja um sucatinha. Comece a entender daqui para frente que só o fato de você estar aqui, você já está fazendo uma coisa diferente que muita gente não faz, tá? Acho que dessa conversa que a gente vai ter, você vai começar a ter algumas ideias, você vai começar a pensar um pouco o teu mundo de uma forma diferente. Eu espero que você se incomode, tá? Eu falo que o incômodo ele é bom pra gente. Tem um delay aqui. Gente, isso aqui é algumas informações que a Erika passou para vocês, tá? Esse aqui é o meu currículo resumido, as empresas onde eu trabalhei, as coisas que eu já fiz, os lugares por onde eu passei, as experiências que eu tenho, as coisas que eu já estudei. Cara, isso é muito legal, tá? Mas eu vou te contar de coração, ó. Isso daí não conta muito para ninguém, tá? Depois que você lê esse monte de informação, você percebe que chega um momento da tua vida que nada disso faz diferença para mais ninguém além de você mesmo. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre sucesso, sobre felicidade, sobre incômodo, sobre aprendizado, sobre mudança de mente, tá? Sobre construção, sobre paciência. Então, hoje, eu ainda sou biomédico, de formação, eu sou um professor profissional, eu sou um estudante de direito, porque nos meus incômodos da vida eu decidi fazer mais uma graduação. Hoje eu estudo dança, hoje eu estudo espiritismo, hoje eu estudo psicologia, hoje eu faço terapia, hoje eu me exercito muito, hoje eu sou feliz. Hoje eu posso dizer com toda clareza do entendimento dessa palavra que eu sou feliz. Feliz com o que eu faço, feliz com o que eu construí na minha vida, feliz do ponto que eu estou chegando. Hoje, completa exatamente 5 anos que eu comecei a trabalhar numa das instituições de ensino mais legais que eu já trabalhei na minha vida, que é a FIEB. Eu tenho alguns alunos por aí, provavelmente. Cara, hoje, 22 de fevereiro de 2021, completam 5 anos que eu comecei efetivamente. Eu entrei pela primeira vez na FIEB com um projeto novo, depois que eu passei por isso que você está vendo na foto. Uma cirurgia cardíaca aos 37 anos, depois de trabalhar pra cacete, estudar pra cacete, fazer muita coisa, esquecer de cuidar de mim. Tá? E aí depois que eu saí dessa, eu falei, eu preciso mudar a minha vida. E foi aí que eu comecei a mudar. Pouca gente sabe, mas eu fiz a prova do concurso, eu sou concursado, eu fiz a prova desse concurso aí 25 dias depois que eu saí do hospital. Tá? Você tem noção que saí com uma cirurgia cardíaca e 25 depois você encarar uma prova de concurso? Muita gente ficaria em casa falando, não, eu tô doente, eu não vou fazer isso, mas eu fui e fiz. Porque eu sou um cara obstinado, tá? Eu sou um cara que eu não consigo parar, eu não consigo me ver parado. A primeira coisa que eu perguntei depois da cirurgia do médico foi se eu poderia ter minha vida normal de volta. Tá? Ele falou que eu teria, se eu fizesse algumas concessões. Então vamos em frente, que o foco não é esse, eu só queria contar essa historinha para vocês entenderem como a vida da gente muda. Então o que eu vou te contar aqui é a minha perspectiva, é o meu modo de ver o mundo. Não é uma manifestação da verdade absoluta, não é uma regra contemporânea de sucesso. O que eu vou te contar é a minha experiência de filho, minha experiência de pai, minha visão de amigo, minha experiência profissional, minha experiência como professor profissional e de um ser humano que tem 43 anos e quase 25 anos no mercado. Em quase todos os segmentos da nossa área eu passei. Tá? Do laboratório clínico, fazendo parasitológico, ao mercado de vendas técnicas eu passei. Então, eu posso dizer que na minha área eu fui um pioneiro. Muitos dos mercados que vocês conhecem hoje, eu fui um dos primeiros a atuar. Tá? Eu fui o primeiro biomédico do Brasil a trabalhar com transplante de órgãos. Eu fui um dos primeiros biomédicos do Brasil a lecionar na área de estética, quando a estética era só uma coisa sem corpo, sem forma, sem definição. Tá? Eu fui o primeiro delegado, realmente, do Conselho de Biomedicina do Paraná. Tá? Tomei muita porrada, cara. Tomei porrada na justiça. Era radiologia, era o pessoal da farmácia. Era muita briga na época, porque era uma questão política. E a gente tinha que realmente fazer o nosso papel de defender a biomedicina, defender o que a gente estava construindo ali. E naquela época, realmente, era só eu.
Tá? Hoje, praticamente todo mundo que faz a biomedicina no Paraná são ex-alunos. Se olhar assim, a maior parte do corpo que faz parte do Conselho de Biomedicina do Paraná são ex-alunos meus. E a maior parte são mulheres, e a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Eu falo que na vida da gente, tudo depende de como a gente vê o mundo ao nosso redor. Tá? É tudo uma questão de perspectiva. Tá? O caminho que você vai traçar, as escolhas que você vai fazer ou deixar de fazer, dependem da forma como você olha o que está ao teu redor. E a nossa perspectiva, ela muda. De acordo com a nossa educação, nossa origem, religião, nossos amigos, nossa família, nossas vontades, nossos medos. Tá? Vou falar de medo com vocês. E aí eu te faço um convite para pensar, tá? O que você enxerga aqui? Tá? Quando a gente está ao vivo, todo mundo na plateia, o pessoal se manifesta, cada um fala, eu vejo isso, eu vejo aquilo, nossa, o pessoal dá risada, papapá. A minha filha, quando ela tinha 5 anos, eu estava montando uma aula, eu achei essa imagem, coloquei no slide, eu nunca tirei ela. Ela chegou para mim e falou assim, olha pai, que legal, o cachorrão está ajudando o cachorrinho a subir as escadas. Tá? A perspectiva de uma criança de 5 anos, de solidariedade, tá? De que o outro está ajudando o próximo. E eu sei que muita gente viu muita coisa diferente. Então é aí que eu te falo, a forma como você vê o mundo é a forma que o mundo vai te olhar de volta. Então, se você olhar o mundo com gentileza, ele vai te olhar com gentileza. Se você olhar o mundo com hostilidade, ele vai ser hostil para você. Não que você tenha que ser dócil, eu não ensino ninguém a ser dócil, até porque eu não sou. Tá? Eu sou um cara briguento, porque se eu não fosse briguento, meu amigo, a Erika falou, eu vim de Cametá. Cametá é uma cidade longe pra cacete no interior do Pará. Eu tenho sotaque, eu sou preto, tá? E eu tive que fazer o meu nome na terra dos outros. Eu estou há 22 anos entre São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, morando na terra dos outros, e não é fácil a gente crescer na terra alheia, certo? Então você não cresce se você não for um pouco casca grossa para algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Opa, não foi. Desculpa, vai passar uma vez. Vou voltar aqui. Essa imagem que está rodando para vocês, tá? Eu não vou falar dela inteira. Isso aqui é um curso que eu levo geralmente 3 semanas trabalhando com a galera. Tá bom? Gente, acho que o Fernando caiu. Voltou. Deixa eu liberar o microfone aqui. Pronto. Espera aí, que caiu aqui. Saiu minha tela. Já vou colocar de volta. Voltando. Não sei o que aconteceu. Problemas de ensino à distância. Faz parte, tá, gente? Isso daí é normal, infelizmente. Vamos lá. Próximo, próximo. Vou tirar o Wi-Fi, deixar o celular no normal. Carregou para vocês? Para mim tá em load aí, mas Eita! Voltando. Tá todo mundo acostumado, né? Vocês lembram da época de chuva aqui em Maringá? O caos que foi? Então, feira, acho que agora foi.
Teve uma época que a gente teve chuva por uma semana. Ninguém conseguiu ter aula direito. Então, vamos lá. Eu vou conversando com o pessoal. Eu vou só passar aquela figura, porque ela não é tão relevante. E o resto eu lembro de cabeça. Qualquer coisa, se sumir de novo, volta o vídeo, volta o áudio, a gente vai falando, tá bom? Vai estar na cabeça. Eita, ele chega na imagem proibida e cai. É bem isso. Deixa eu avisar ele. Eu avisei, vamos esperar. Muito bem, nada que a gente não tivesse acostumado depois de um ano de aula online, não é mesmo? Aê. Aí, acho que foi. O povo tá falando que é a sua imagem proibida. Chega e cai. Caramba, detesto isso acontece. Ô boca, Bia, ô boca. A praga tá lançada mesmo. Bianca Scarabelotti. Eu vou te contar, viu? Sei que falava da chuva, né? Coisa. Não sei por que ele tá me derrubando toda hora. Tá. É bem, ó, pelo jeito é bem a hora que você chega na imagem. Eu vou mandar outro arquivo sem ela. Tá. Acho que é a censura, tá tirando o cachorro. Sacanagem. Eu lembro desse cachorro de uma aula minha que você colocou. Pois é.
Vou tentar subir ela. Tá. Bom, vou seguir daqui, tá? Tirei aquela imagem, tá? Vou seguir daqui, espero que não trave mais. Gente, vamos lá. Desculpa, acontece nessas coisas ao vivo pela internet, é sempre assim. Gente, é assim. Então, o que eu vou te falar daqui para frente, eu quero que você tenha muito cuidado com o que eu vou te falar. Por quê? Eu não sou coach, tá? Não sou orientador de carreira, eu não sou aqueles caras que vendem receita pronta. Na internet tem cheio daquelas coisas assim, 5 passos para o sucesso, né? Se você fizer 10 coisas, você vai ganhar dinheiro. Se você seguir essas 5 orientações, você vai ser milionário. Cara, não é essa a ideia aqui. A minha ideia é te fazer pensar. A minha ideia é te incomodar. Tá? A minha ideia é fazer você pensar sobre conceitos que às vezes você tem pré-formados na tua mente e te sacudir um pouco. Para você falar assim, cara, eu pensava isso, achava que era isso, e agora veio um cara aí e falou para mim que é um pouco diferente, eu preciso fazer uma escolha agora. Então, a minha ideia é que você, no final dessa conversa, saiba que você tem uma escolha a fazer. Tá? Ou você pensa um pouco diferente, ou você vai continuar pensando como você sempre pensou. Tá? A escolha é sua. A minha ideia aqui não é obrigar ninguém a fazer o que eu fiz, a fazer o que eu penso, fazer o que eu acredito. Eu vou te mostrar um caminho que provavelmente poucas pessoas te mostraram. Tá? Então eu vou te dar 10 experiências que eu acho que são fundamentais para a gente construir na nossa vida. Cara, para mim pouco importa se você vai ser um farmacêutico, um biomédico pelo resto da tua vida. Tá? Você tem que pensar em você como uma pessoa profissional. Né? Eu fiz muitas coisas. Ainda me vejo biomédico. Quando me formar em direito, provavelmente eu vou transformar a minha área no biodireito. As pessoas sempre perguntam, o que você vai fazer com direito? Eu falei, cara, eu tenho 25 anos de experiência na biomedicina. Eu manjo pra caramba do negócio. Eu vou aprender muita coisa do mundo jurídico que eu já sei. Tá? Junta tudo e pensa nas possibilidades. Certo? Então eu penso assim, possibilidades. Então assim, tem receita para o sucesso? Tem, tá? É simples, pra cacete, tá certo? Brincadeira, gente, não é simples não, cara. O que eu vou te mostrar, cada passo que eu vou te mostrar aqui, vai demandar muito trabalho, vai demandar muito estudo, vai demandar muita dedicação. Você vai ter que se empenhar, afinal de contas a gente está falando da tua vida, ok? O primeiro delas é um conceito que eu gosto pra caramba, que provavelmente você já ouviu, muita gente deve falar na tua orelha o tempo todo, você deve pensar o tempo todo, quem está nas redes sociais vê isso o tempo todo, é o conceito de sucesso. Tá? Vamos ver se o projeto não trava. E o primeiro deles é sucesso. Tá? O que é essa ideia de sucesso? Em 2015, alguns meses antes de eu operar o coração, de eu ficar todo fodido, me desculpe, mas eu não sou muito formal, eu falo umas merda no meio do que eu tô falando, então, por favor, quem for mais sensível, tapa os ouvidos de vez em quando. Tá? Essa foto, a gente estava fazendo uma viagem no interior do Pará, e eu acordei umas 6 e pouco da manhã, olhei pela janela do hotel, eu enxerguei os meus pais sentados nesse banquinho olhando o sol nascer. Naquele dia, eu entendi o que era o conceito de sucesso que eu passei parte da minha vida buscando. Eu queria uma vida tranquila, tá? Eu queria ter o privilégio de envelhecer com tranquilidade, com segurança, com um patrimônio construído ao longo de uma vida. Então, o que eu tenho para te falar sobre sucesso é o seguinte: sucesso é uma coisa que você tem que definir para você. Tá?
Nunca coloque nas mãos de ninguém, tá? Olha, bem grande, ninguém, tá? Nunca coloque nas mãos de ninguém o poder de definir para vocês o que é sucesso. Tá? Não deixe que alguém diga para você que ter sucesso é você comprar um carro aos 20 anos, que é você ter uma casa aos 30, que você ter uma carreira aos 40, que você ter $1 milhão aos 30 anos. Cara, isso é você que tem que definir. Então, cara, tá tudo bem se você decidir que sucesso para você é você ser um profissional que trabalha no hospital. Se sucesso para você é você se tornar um professor. Sucesso para você é você comprar um carro novo todos os anos. Só que lembra, é você que tem esse poder de dizer o que é sucesso para mim. Tá? Sucesso são as metas que você definir e você vai cumprir. Tá? Não tenta tirar essa coisa que parece que todo mundo pressiona a gente a ter sucesso, e quase sempre ter sucesso está associado a ter dinheiro. Tá? Transforme isso numa consequência. Então, eu não vou te dizer o que é o conceito de sucesso, cara. Sucesso é você que vai definir aonde você quer chegar. Eu falo que eu ainda não descobri onde eu quero chegar, não. Eu quero ir mais longe. Eu tenho 43 anos, eu não morri aos 37. Então, tá interessante ver onde vai dar esse negócio todo aqui. Tá? Então, recentemente eu fiz uma viagem de quase 2 meses pelo Brasil, rodando de carro, sozinho, um estado de cada vez, várias cidades de cada vez, escolhia na véspera, para onde eu vou hoje, onde eu vou dormir amanhã. Foram 11.400 quilômetros, ida e volta, daqui até a ponta da Ilha do Marajó. Passei por todos os estados do Nordeste, voltei, ainda decidi parar no meio do caminho, passei vários perrengues. Então, o que é sucesso? Você um dia você acordar e falar assim, cara, eu vou fazer essa viagem, vou entrar no carro e vou sair por aí. Quando você vai voltar? Cara, quando der eu volto, tá? Eu tô de férias, eu tô de folga, tô trabalhando online, então bora sair por aí, tá? Então, gente, sucesso. Quem define? Você. Na tua mão. Não entrega esse negócio para ninguém. Não deixa ninguém poluir tua cabeça dizendo que o sucesso é o que ele quer, tá? O que ela quer, o que papai quer, o que mamãe quer, meu amigo. É você que vai passar o perrengue, tá? É você que vai sofrer, é você que vai ficar com insônia, é você que vai ter depressão, é você que vai ter ansiedade, é você que vai ter que cumprir prazos, tá? É você que vai ter que decidir quanto tempo você vai estudar na tua vida. Então é você que tem que definir o que é sucesso para você, tá? Fica o meu conselho, não é um conceito, tá? É um modo de você pensar. Muda a chave, certo? Minha próxima ideia é uma ideia assim que eu não lembro a ordem, então eu tenho que esperar carregar. Eu coloquei numa ordem aleatória, tá? Objetivos claros, cara, tenha metas. Objetivo claro é uma coisa que as pessoas praticamente não têm na vida. Que é aquela coisa assim, dizer o que você quer, onde você quer chegar, tá? Qual que são as tuas intenções? Eu falo que ter objetivos claros é muito mais importante do que você ter um plano definido. Tá? Um plano é um projeto de como você vai fazer tudo. Primeira coisa que você tem que entender é que, às vezes, um objetivo modesto, uma meta modesta, uma meta pequena, tipo, terminar o primeiro ano de faculdade e passar para o próximo, é muito mais importante do que você ter um plano de vida totalmente delimitado, que você vai se formar aos 22, vai ter um emprego aos 24, vai trabalhar com o que você sonha aos 25, vai ter uma casa aos 30. Não é assim que funciona. Tem objetivos pequenos. Eu falo que a vida da gente é como subir um degrau, um lance de escadas. Tá? Você tem que aprender que você vai subir um degrau de cada vez. Você pode até subir 3 de uma vez, tá? Se você tiver perna longa. Mas a chance é de você se machucar, de você errar um passo, tropeçar, e aí você vai se machucar e vai falar assim, putz, isso não é para mim. Não é para você porque você tem um passo maior que a perna, cara. Então, estabeleça objetivos de curto prazo, que você possa realizar em curto prazo. Isso vai te dar um pouco de felicidade, vai fazer você pensar o seguinte, isso foi uma coisa da minha viagem também, tá? Se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe. Se eu construí até aqui, eu posso construir mais um pouco. Se eu aguentei até aqui, eu posso aguentar um pouco mais. Tá? Eu penso que ter objetivos bem definidos na vida te ajudam a saber o que você quer, mas te ajudam principalmente a saber o que você não quer. A saber aquilo que você não aceita. Olha só, na vida da gente, existem situações que vão se impor na nossa vida. Elas vão chegar e você não tem como dizer não para elas. São situações que você não é obrigado a aceitar, que você não quer para a sua vida. O que você tem que aprender? A negar isso veementemente dentro do seu coração e dentro da sua mente. São situações que você precisa. Vou te contar uma minha e depois vou te contar uma de um livro que eu gosto muito.
Quando eu comecei a minha carreira em São Paulo, cheguei aqui em 1999. Eu consegui um trabalho num plantão de um hospital. Antigo Hospital Sorocabana. Era um plantão bem isoladão, certo? E eu nunca gostei do laboratório clínico. Eu nunca fui um biomédico que gostava do laboratório, porque eu comecei a vida na pesquisa. Então, eu não gostava do laboratório. Tem gente que ama a bancada, eu não gostava. Mas eu precisava pagar boleto. Né? Então, eu peguei o plantão à noite. De dia, eu fazia minha pós-graduação, fazia meu mestrado, minha especialização. Então, era pauleira. Tá certo? O que eu pensava? Eu não gosto do que eu faço. Não gosto da vida que eu estou levando nesse momento, mas é um caminho que eu preciso trilhar para chegar no próximo passo. Se eu não fizer isso, eu não vou chegar onde eu quero. Tá? Nesse momento, foi a situação que se apresentou para mim. Mas eu negava com todas as forças que aquilo ia ser a minha vida. Eu entendia que aquilo era uma fase necessária para eu poder chegar no próximo passo. Então, todo plantão eu ia, eu pensava, cara, isso é temporário, isso é só uma fase, eu estou fazendo o que eu posso para um dia eu conseguir sair daqui. E um dia eu saí e fui para uma outra área, fui fazer uma coisa muito bacana e as coisas foram deslanchando. Mas você percebe que eu neguei aquilo na minha vida como se fosse permanente. Não estou desmerecendo, por favor, quem gosta de laboratório. Eu não gostava, era eu que falava, por quê? Porque eu queria outras coisas, eu queria conhecer outras coisas. E eu fui fazendo isso. Tem um filme que é baseado num conto de Stephen King chamado Um Sonho de Liberdade. E nesse filme, o personagem principal, ele passa um tempo, um mês na solitária. Ele é condenado a ficar um mês na solitária. E quando ele sai, os colegas dele da prisão perguntam, como é que foi passar um mês na solitária? Ele falou assim, foi como passar uma semana. Pô, como assim um mês na solitária sozinho? Não, eu estava ouvindo música. Não tem música na solitária, não. A música estava dentro de mim. Eu levei a música comigo e aquilo fez o tempo não fazer diferença. Aquilo fez eu não me aprisionar. O que significa isso? Primeiro que ele negou a solitária, ele negou a prisão. Segundo que ele levou com ele aquilo que era bonito para ele, aquilo que era relevante dentro dele. Então aquilo ajudou ele a sobreviver àquela situação que era necessária naquele momento. E quando ele saiu de lá, ele entendeu que dentro dele tinha tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era dele. E ninguém podia tirar aquilo. Aquilo era liberdade. Mesmo preso, ele era livre. Tá? E no mesmo filme aparece a história do senhorzinho que cuidava da biblioteca da prisão. Que quando ele foi solto, ele não conseguiu lidar com a vida da liberdade, não conseguiu lidar com a liberdade, ele acabou se matando. Porque ele estava tão aprisionado, tão condicionado à prisão, ao modo de vida que ele tomou como normal, que ele não conseguiu explorar outras possibilidades, não conseguiu viver o mundo do lado de fora. E muita gente se aprisiona, muita gente se condiciona, muita gente aceita a condição que tem, ou que se apresenta, mesmo sabendo que ela não gosta daquela situação. Tá? Ela pode fazer alguma coisa, às vezes leva tempo. Tá? Você vai ter que fazer um curso, uma qualificação, começar um programa. Eu sempre falava para os meus alunos, cara, você não tem dinheiro para fazer uma pós-graduação? Faça um curso de extensão, faça um curso de curta duração. Hoje tem muitos cursos gratuitos na internet. Comece algo, mas comece alguma coisa. Eu falo que a vida, ela é movimento, cara. Se você para, você morre. Hoje, as pessoas perguntam assim, nossa, Fernando, você treina, você tá bem, você mergulha, você nada, você faz surf, você dança. Cara, eu faço isso primeiro porque se eu não fizer, ferrou pra mim, tá? Então, é mais uma obrigação. E depois eu vou procurando prazer em outras coisas. Por isso que eu faço coisas diferentes, cara, porque eu detesto academia levantar peso, mas eu vou porque eu preciso fazer atividade física. Mas sempre que eu posso, eu faço uma coisa diferente, eu faço apneia. Pô, a apneia você fica sem respirar, você mergulha, fica 2, 3, 4 minutos sem respirar, é um treino, faz surf, você dança, você nada, eu detesto correr. Então, dificilmente você vai me ver um dia numa foto mordendo uma medalha. Mas eu preciso fazer, tá? É uma daquelas coisas que, cara, ou eu faço ou tá ruim. Tá? Então, tenha objetivos claros e comece um degrau de cada vez. Que você vai perceber que a vida vai se movimentar. Às vezes não no tempo que você quer. Às vezes vai demorar um pouco mais, você tem que controlar um pouco a ansiedade. Parece que tudo é muito rápido, né? E não é assim. Eu levei 10 anos para entrar numa sala de aula pela primeira vez como professor universitário. Só que nesses 10 anos eu não fiquei sentado mandando currículo para ser professor, não. Nesses 10 anos eu fui viver. Eu fui para a bancada, fui fazer pesquisa, fui fazer venda, eu fui fazer consultoria científica. Eu fui construir uma vida profissional enquanto as aulas não se apresentavam para mim. E de vez em quando eu mandava um currículo. E um dia me chamaram para dar uma aula, eu fui e depois não parei mais. Entendeu? Porque um dia eu estava na sala de aula dando uma aula e eu vi que estava todo mundo olhando assim para mim. E eu falei assim, cara, isso é bom pra caralho, olha, eu não quero nunca mais sair disso, cara. Olha essa galera olhando, eu tô contando um monte de mentira pra eles. Eles tá todo mundo assim, ó.
Uau, que legal, né? Mentira, nem tudo é mentira, tá? Só algumas coisinhas que a gente pode dar uma floreada, tá certo? Então, objetivo, gente. Pense em ter objetivos. Comece pequeno, mas comece alguma coisa, ok? Próximo item. Espera carregar porque eu não lembro a ordem, né? A coisa, né? Coloca o celular e não lembro a ordem. Tá? Leia. Porra, leia. Ah, mas ele vai falar o óbvio. Vou falar o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Tá certo? Inclusive tem um livro, se um dia você quiser conhecer, um livro pequenininho, eu falo pequenininho porque é desse tamanho mesmo, acho que ele tem umas 15 páginas. Na verdade, foi um artigo que virou um livrinho, chama Óbvio Adams. Eu li esse livro tem uns 15 anos. Tá? É um livro que fala exatamente sobre o óbvio. Tá? As pessoas não querem saber como funciona o celular, elas querem usar o celular. As pessoas não querem saber como funciona o laboratório, elas querem o resultado do exame delas. Então, leia, mas não só sobre a tua área técnica, não seja um mero tecnicista. Leia sobre tudo, cara, tudo. De verdade, leia quadrinhos, eu leio gibi, não leio mangá, porque não é muito a minha praia, tá? Leia sobre política, sobre economia, sobre ciência, sobre realidade, leia sobre fofoca, tá? Assista o Big Brother, é um programa que move a sociedade. Não seja aquele chato pseudo-intelectual que fala, não assiste Big Brother, assiste quando der. Se você não der, leia as notícias. Às vezes você tem que ter conversa, você tem que ter assunto para uma conversa. Leia, tá? Tinha um episódio da minha vida profissional, eu sempre, às vezes você está no mundo corporativo, você lida muito com homens, né? E conversa de homens sempre termina em babaquice, mulher e futebol. Claro, eu não gosto muito de homem, tá? Não gosto muito de macho. E aí, eu nunca gostei de futebol. Então, eu percebia que chegava uma hora da conversa que eu não tinha assunto. E falei, porra, não posso ficar de fora das conversas, né? Porque às vezes a reunião termina, o cara começa a falar de futebol, eu fico 5 minutos sem saber o que falar. Então, o que eu passei a fazer? Eu não assistia jogo. Eu parava na banca, aqui em São Paulo o pessoal coloca o jornal do lado de fora da banca, fiquei muito de piano lendo o jornal. Eu parava lá do lado, antes de entrar no trabalho, e ficava lendo a página dos esportes do jornal. Quando eu chegava no lugar, na hora do almoço, na hora do café, cara, eu tinha um monte de mentira para contar como se eu tivesse assistido o jogo. Porque eu lia o que o repórter escrevia do jogo, né? Então eu tinha assunto. Né? Nossa, o cara fez um gol de placa, então eu falava como se eu tivesse assistido o jogo o final de semana inteiro. Mas nada, eu li só o resumo ali, só para eu ter o que conversar. Tá? Então, gente, o hábito de leitura, ele abre a tua mente, ele expande as tuas possibilidades, ele faz com que você pense além daquilo que é o conhecimento técnico. Coloque esse hábito no teu dia a dia e leia de tudo. Comece com coisas que te dão prazer mesmo. Leia Harry Potter, mas comece. Não é que o Harry Potter é um erro, porque tem muita gente que não gosta, tá? Acho que é leitura infantil. Eu li Harry Potter, Senhor dos Anéis, cara, eu sou um devorador de livro, tá? Se quer me dar um presente, me dá um livro. Mas isso abre a nossa mente, aumenta o nosso vocabulário e faz com que a gente comece a pensar em outras possibilidades. Certo? Aquela figura lá que não carregou, né, que eu não consegui mostrar, é uma figura que eu tirei do livro de marketing médico. O primeiro livro de marketing na área de saúde que eu li chamava Construindo Biomarcas Globais. Tá? E ele foi escrito por uma das maiores mentes do marketing mundial, um cara chamado Philip Kotler. E eu me apaixonei pelo marketing lendo aquele livro. Eu fui fazer um MBA em marketing e aquilo abriu um mercado muito maluco para mim. Tá? E aí eu fui trabalhar com venda técnica, fui trabalhar com consultoria científica, fui dar palestras sobre marketing na área biomédica. Foi muito bacana essa fase. Tudo começou quando eu li aquele livro. Então, gente, o hábito de leitura, ele é muito bom. Então, leia sobre tudo. Leia sobre... Comece, eu falo sempre, quer começar a ler? Comece com aquilo que você gosta. Depois você vai descobrindo que você vai gostar de outras coisas. Mas comece a ler, tá? Próximo item 4 da nossa lista. O tempo está correndo. Não foi? Resiliência! Adoro esse negócio de resiliência. Porra, lá vem o cara falar que você tem que ser flexível, que você tem que aguentar, cair, levantar, dar a volta por cima. Nada disso, tá? A minha visão sobre resiliência é uma visão um pouco diferente, tá? A resiliência é um conceito da física. Ela se aplica à física de materiais. Ela fala que um objeto ou um material, quando é submetido a uma deformação, ele volta ao seu estado original. O mundo corporativo pegou esse conceito sensacional da física e colocou para a gente, ser humano. Né? O que é resiliência para o ser humano? É a capacidade de lidar com situações adversas, cair, tropeçar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, reiniciar. Porra, é muito legal, tá? Mas onde que está a distorção? Toma muito cuidado
que tem muita gente no mundo empresarial, que vai pegar a resiliência e te ensinar a aguentar porrada até não querer mais. Tá? A ideia de resiliência não é que você vire saco de pancada, não. Tá? A ideia de resiliência é que você consiga realmente se reinventar. Mas não necessariamente se reinventar no mesmo lugar. Tá? A ideia da resiliência que eu quero que você entenda é que você sim vai ter que aprender que a vida vai te dar umas rasteiras, que você vai cair, que você vai ficar doente, que você vai perder emprego, que vai vir uma pandemia aí que você não estava esperando, que vai parar tudo, vai revirar a vida da gente ao contrário. Você vai perder pessoas queridas, você vai perder poder aquisitivo. Enfim, cara, a vida vai te dar uma chacoalhada. Às vezes a vida é que nem pegar onda. Você está ali de boa, numa marola bacana, de repente você toma um caldo e ele te vira 3 vezes lá no fundo. E se você não treinou para estar bem, segurando 15 minutos de apneia, você vai se afogar. Tá? E aí você vai sair e vai falar, cara, isso não é para mim. Tá? Você só está mal treinado. Então, a ideia de resiliência, gente, é que você entenda que você não é obrigado a tomar porrada no mesmo lugar o resto da vida. Mas que você vai ter que entender que sim, a vida vai te dar umas pancadas. Só que às vezes você vai ter que sacudir a poeira e dar a volta por cima em outro lugar. Você vai ter que sair, cara, perdi emprego, perdi dinheiro, perdi saúde, perdi perspectiva, perdi empresa, muita coisa aconteceu, perdi relacionamento, me perdi. Acho que a pior coisa que você pode deixar acontecer com você é você se perder, cara. Cara, quando você se perde, você se reencontrar, dá um puta de um trabalho. Então, essa ideia de resiliência é que você entenda que ela é para você, não é para a empresa que você trabalha, não é para a tua carreira, não é para o teu conselho, tá? A resiliência é com você. Você tem que entender que sim, em alguns momentos da vida você vai cair, não vai dar certo, você vai ter que recomeçar, e você vai ter que ter força para fazer isso. Não significa que você ser resiliente é você trabalhar sobre a tutela de um chefe escroto, tá? Aguentar um trabalho que não te faz feliz. Aguenta enquanto você precisa, todo mundo precisa pagar conta. Mas lembra, comece a fazer alguma coisa. Tem um filme que eu acho muito bacana, tá? Tirando a ficção, eu gosto muito do livro. O Conde de Monte Cristo, cara. Aquela trajetória de libertação que ele usa a educação para estudar, para se tornar um nobre. Tudo bem que ele teve o dinheiro ali que ajudou um pouco, né? Mas, cara, é uma trajetória. A tua vida é uma trajetória. Quantas vezes você vai cair? E, ó, esses caras, esses coaches, esses gestores de carreira não te contam esses perrengues não, tá? Eles não te contam quantas vezes eles caem. Pergunta pro teu pai. Se teu pai não é bem sucedido, que construiu coisas na vida, pergunta para ele, pai, quantas vezes eu passo o perrengue na vida? Tá? Eu acho que uma lição muito bacana que os meus pais me deram, que eles me contaram os perrengues deles. Porque tem pai que não conta pra gente a merda que aconteceram, quantas vezes eles choraram, quantas vezes deu errado. Os meus pais sempre olha, teve um dia que a gente foi assim, roubaram a gente, perdeu dinheiro, choveu, molhou tudo, a gente teve que começar. Então, esses perrengues da vida, que esses vendedores de sucesso não te contam. Sabe por que eles não te contam? Porque provavelmente eles não passaram por isso. Tá? Então, o dia que você acorda, você percebe que você tem que começar a mandar currículo porque você perdeu o seu emprego, você entende o que é resiliência, é recomeçar. E você vai ter que fazer isso várias vezes ao longo da vida. Você vai viver pra caramba, cara. Então, entenda, por favor, que resiliência não é um passaporte para você apanhar dos outros. É um passaporte para você entender que você vai apanhar da vida. E você vai ter que recomeçar por você, pra você e com você. Tá? E às vezes você vai ter que começar em outro lugar. Certo? Então, preste muita atenção nessa ideia. Não deixa ninguém te vender uma ideia errada de resiliência para você virar saco de pancada. Tá bom? Pensa nisso com muito carinho. Tá? O mundo corporativo mudou, transformou, distorceu essa ideia que realmente virou um conceito bonito ao aplicar para seres humanos a ideia de resiliência. Não é passaporte para você tomar porrada. Flexibilidade. Acho que junto com a resiliência, flexibilidade é um conceito legal. Tá? Às vezes se confunde, tá? Flexibilidade é você ser flexível. Resiliência é você voltar ao seu estado original. Tá certo? Então, ser flexível é você entender que às vezes você vai ter que se desdobrar, você vai ter que se esticar, você vai ter que dar um jeitinho, você vai ter que ser maleável. Cara, a gente vive uma fase no mundo corporativo em que a gente tem dificuldade de contratar jovens talentos. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia no jornal aqui de São Paulo, falando assim, até o repórter falou isso, eu fico pensando, cara, por que o repórter fala uma merda dessa? Ele falou assim, as empresas não dão oportunidade, como é que a pessoa vai ter experiência? Porra, amigo, quem foi meu aluno sabe essa resposta. Tá? Quem já foi meu aluno sabe essa resposta. Como que você vai ter experiência se a empresa não te dá oportunidade? Quando você é um jovem recém-formado, quando você está começando a carreira, e a empresa te pergunta quais são as suas experiências, ela quer saber o que você fez quando você não estava na escola.
Se você estuda de manhã, o que você fez com as suas tardes, com as suas noites, com os finais de semana? O que você fazia quando você não estava na sala de aula? Você fez um estágio? Você fez uma iniciação científica? Você fez um voluntariado? Você fez um programa de monitoria? Você foi vendedor? Se você trabalhava? Tá? Você vendia pastel? Você vendia bolo na faculdade? Cara, a empresa quer saber isso. O que você fez enquanto você se qualificava? São essas experiências que um jovem recém-formado precisa ter para contar. Entendeu? A oportunidade é essa. É você que tem que construir essas coisas, gente. Por favor, nunca, nunca, se você já teve aula comigo, se você já conversou comigo, nunca repita essa história idiota de falar assim, ai, como que eu vou ter experiência e o mercado não me dá oportunidade? Começa na faculdade. O que eu mais estimular, até hoje, o que eu mais estimulo os meus alunos é procurar estágio cedo. Tá certo? Procura uma qualificação, procura uma capacitação, faça curso de extensão, faça aquilo que os outros não fazem. Sabe a tal da cereja do bolo? Quem trabalha com gestão da qualidade, ou quem já estudou gestão da qualidade, faça o que os outros não estão fazendo. Esquece aquela bobagem, tá? Trabalhe enquanto os outros estão dormindo. Não, durma também, você precisa dormir também, você é um ser humano. Isso é essa conversa fiada de dono de empresa que você trabalhar mais, tá? Durma também, você tem o direito de descansar. Mas o que você tem? Você tem horas no dia que dá para você fazer outras coisas, que dá para você se qualificar. Faça um curso de extensão, faça um curso extra, vá num congresso, escreva um artigo, tá? Comece um projeto novo, pense em ideias diferentes, entendeu? Então, é isso, o mercado quer que você tenha histórias para contar. Pequenas histórias de R$ 5. É isso que eles querem. Eles não querem que você seja fluente em inglês, espanhol e alemão. Eles não querem que você já tenha sido gestor corporativo da empresa fulano de tal. Mesmo que você não jogue, a empresa sabe disso. Mas quando todo mundo sai de uma escola ou de uma faculdade, todo mundo tem um negócio chamado diploma na mão. Isso torna vocês todos iguais perante o mercado. Quando eu recebo um currículo de 10 pessoas, o que eu vou procurar? O que a pessoa tem de diferente. Depois eu vou falar de currículo para vocês, vai ser rápido, mas eu vou te falar. Tá certo? Então, essa flexibilidade é você entender que o mercado é grande, o mercado é maior que você, o mercado dita regras. E você tem duas escolhas. Ou você entende isso e se flexibiliza, ou você corre paralelo ao mercado. Como assim? Vou te contar uma história para você entender. Aí em Maringá, eu tive uma aluna que ela era bem diferente. Ela era toda tatuada, tinha uns alargadores no nariz, nas orelhas, piercing, ela tinha um moicano. E eu estava dando mais aulas assim, falando sobre como o mercado tem regras de conduta e tudo mais. E aí falei de roupa, de postura, e ela levantou a mão muito indignada e falou assim, professor, então o senhor está dizendo que eu, do jeito que eu sou, não vou arrumar emprego na minha área? Eu falei, olha, você já entrou no hospital particular aqui na região? Ela falou assim, já. Você já viu alguém parecida com você trabalhando? Ela falou assim, não. Então, você entendeu a ideia? O mercado ele tem um padrão estético. E quem determina o padrão estético não é a empresa, é o cliente. É o preconceito do cliente que determina como a empresa vai contratar. Então, eu já trabalhei em empresas que tinham preconceito com gente tatuada. A empresa não contratava? Contratava, mas ela tinha uma regra. Eu contrato pessoas cuja tatuagem eu posso esconder com a roupa. Entendeu? Ela já colocava essa consciência de, mas se a tatuagem fica ideia no pescoço. Cara, não dá. Porque o cliente não gosta, a empresa tem que se adaptar ao cliente, senão o cliente vai embora. É regra de mercado. Isso não está no contrato. Mas é preconceito. Prova que é preconceito. Tá? Prova que a empresa está praticando isso. A gente sabe porque está nos bastidores. Eu sei que tem nos bastidores. Mas é regra das empresas. E as empresas têm regras malucas, cara, que você não faz ideia do que acontece nos bastidores. Então, eu falei para ela, você vai ter que entender que você tem duas escolhas. Ou você se flexibiliza e muda para esse mercado, ou você encontra um mercado que seja alinhado a você. Ou seja, um mercado que você consiga se encaixar com felicidade. Cara, uns 6 anos depois, eu encontrei ela nas redes sociais. A única coisa diferente é que ela tirou o moicano e ela tirou os alargadores. E o cabelo dela está colorido. Mas ela continua com os piercing, com a tatuagem, ela tem a clínica de estética dela, ela tem um estúdio de tatuagem, hoje ela faz remoção de tatuagem. Ela achou o nicho de mercado dela. Ela não precisou perder a personalidade dela, deixar de ser quem ela era. Ela só entendeu que naquele mercado ela não cabia. Ela teve que criar o mercado dela. Sabe, felicidade vai encontrar o seu próprio caminho. Tá? Demora, vai te dar um trabalho, tu vai ter que correr pela tangente, mas é possível, entendeu? É possível se você não desiste. E se você busca informação. Isso é a ideia de flexibilidade. Entender que você não precisa perder a sua personalidade, você não precisa deixar de ser quem você é, tá? Mas você precisa entender aonde você cabe e aonde você não cabe, não adianta forçar a barra, tá certo? Entenda isso com muita calma, com muito amor no seu coração.
Às vezes, realmente, você não cabe ali. Eu tive que entender isso muitas vezes. Tá? Dói pra caramba você entender, putz, eu queria caber ali, mas não dá, não é para você. Você não está pronto ainda, ou realmente não é para você, certo? E você não está disposto a se flexibilizar para estar ali, e aí você tem que seguir em frente. Tá? Isso é flexibilização. Tá bom? Você não precisa aprender sua personalidade, mas entenda que às vezes você precisa procurar outros caminhos para a tua felicidade. Alienação. Alienação. O que é alienação, tá? Vamos tirar o conceito jurídico, alienação dá passar para alguém uma propriedade. Gente, ser alienado é uma pessoa que ela se fecha no seu próprio pensamento. O alienado é aquela pessoa que não expande a mente para outras possibilidades. Tá? E o pensamento alienante, ele te enclausura de uma forma absurdamente poderosa. Eu acho que você já ouviu aquela frase, mente vazia, oficina do diabo. Tá? A ideia da alienação não é que a tua mente vire uma oficina do diabo, não. Tá? É que assim, uma mente alienada, ela é facilmente controlada, ela é facilmente manipulada, ela acredita em qualquer coisa que você colocar para ela, porque ela não questiona. É uma mente frágil. Isso te leva à falta de esperança, à falta de perspectiva. E nós cultivamos pensamentos alienantes quase todos os dias. Tá? Quando você acorda, você tem duas escolhas a fazer. Às vezes é um processo químico, é um problema, você precisa tratar realmente isso. Mas na maior parte das vezes, as pessoas que não têm doenças mentais, depressão, ansiedade, nada muito grave que precisa ser tratado quimicamente, todos nós, quando acordamos, temos duas escolhas. Como que a gente vai levantar da cama? Com que atitude a gente vai levantar da cama? Tá? E você faz essa escolha na hora que você acorda. Tá bom? É a tua escolha acordar, abrir a janela, olhar o dia e falar, puta, que dia quente pra cacete. Ou, putz, que legal, tá um sol maravilhoso. É uma programação cerebral. A mente do alienado, ele sempre vai pensar com uma perspectiva ruim sobre as coisas. E eu vou te mostrar alguns exemplos de pensamento alienante. Tá? O primeiro pensamento alienante é aquele que muita gente repete o tempo todo. Eu já ouvi isso e eu sei que vou continuar ouvindo. Ah, eu vou mandar o meu currículo para aquela empresa lá, bam, bam, bam. E alguém fala assim, ah, mas naquela empresa ali é só com indicação. É só se você conhecer alguém lá. Você só entra se você conhecer alguém lá. Cara, em todas as instituições que eu trabalhei, eu nunca fui indicado por ninguém. Eu passei por um processo seletivo. Sempre me orgulhei disso. Mandei meu currículo e fui selecionado. Uma vez alguém falou isso para mim. Ah, o senhor entrou aqui, o senhor me deve. Eu falei, não, professor, eu não devo nada não, eu fui selecionado. A senhora gostou de mim quando veio me entrevistar, mas eu passei por todo o processo seletivo. Fiz prova, fiz entrevista, entreguei currículo, fiz capacitação, eu passei por toda... A senhora gostou de mim na primeira conversa, mas eu passei por toda a seleção, a diretora quis, assim, e eu passei. Né? Então, não devo nada para ninguém. Então, o pensamento alienante, ele vem quando você pensa dessa forma, ah, eu não vou mandar meu currículo para aquela empresa, porque ela só contrata por indicação. Gente, olha só, falando de dentro, existem 3 tipos de empresa, para mim. A empresa excelente, a empresa mais ou menos e a empresa medíocre. Tá? A empresa de excelência, ela contrata por seleção porque ela sabe que a mão de obra humana é o principal patrimônio que ela tem. Tá? Então, ela vai contratar por processo seletivo. Ela até pode usar o processo de indicação, vou te contar depois um exemplo. Mas ela prima pela seleção. Tá bom? A empresa, mais ou menos, ela mexe um pouco dos dois. Faz seleção e aceita uma indicação. E a medíocre, ela contrata mal mesmo, é um péssimo ambiente de trabalhar. Se você estiver trabalhando numa dessa, aguenta os pontos o máximo que você puder e lembra lá atrás, comece a acabar o teu caminho para sair dali. Eu trabalhei em várias empresas que são empresas de excelência. Tá? E todas elas contratavam por processo seletivo. Mas tinha uma que eu trabalhei, que ela fazia um processo que era muito bacana. Ela aceitava indicação. Mas a indicação era assim. Eu trabalho na empresa, uma pessoa, a Érica, por exemplo, me conhece, se candidata a uma vaga, e na hora da seleção aparece o formulário, o cara preenche. Você conhece alguém da empresa? Conheço o Fernando Henrique do Ministério. Você tem e-mail dele? Tenho. Aí eu recebo um aviso de que a Érica se candidatou a uma vaga e me indicou como um conhecedor, como um validador, assim que eu chamava. Aí eu respondia no formulário se eu dissesse que eu conheço a Érica. O formulário vinha sobre como eu conhecia ela, de onde eu conhecia ela, se eu realmente acreditava que ela tinha o perfil para a vaga que ela estava se candidatando. Se eu validasse a Érica, ela ia continuar na seleção. Ela não ia ganhar a vaga não, tá? Ela continuava no processo seletivo. Só que o selecionador já ia ter uma fichazinha dela, porque ela foi uma candidata validada. Então vamos ficar de olho nela para ver se ela realmente merece a validação.
Se ela passasse, fosse contratada, beleza. Tá? No final de um ano, ia sair a avaliação de desempenho dela. Se a avaliação dela fosse positiva, eu ganhava um bônus em dinheiro no meu salário pela boa indicação. E eu ganhava autonomia de continuar indicando outras pessoas. Tá? Isso fortalecia com que eu indicasse profissionais, não amigos, profissionais. Tá certo? Porque foi uma boa indicação. Se eventualmente ela tivesse um problema, ou fosse desligada no meio do processo, eu não ganhava o bônus e perdi o direito de indicar alguém por 6 meses. Entendeu a ideia? Então, empresas que primam pela qualidade, elas até recebem indicação, mas para você ir para a seleção, não para você sentar na cadeirinha. Tá? Então, esse é o primeiro pensamento alienante. Você acreditar que todo mundo só contrata por indicação. Se você não foi chamado para uma entrevista, o teu currículo está mal feito. E eu vou te falar disso daqui a pouco. Segundo pensamento alienante. Imagina que você vai fazer uma prova de concurso público. Muita gente tem sonho de ser servidor público, é muito legal. Né? Você abre o edital, aí sai lá a demanda de vaga. Ai, nossa, 500 candidatos por vaga, nunca. Gente, você vai disputar com 500 ou você vai disputar com você mesmo? Enquanto você está preocupado com o número de vagas, já tem um candidato ali estudando contra 499 e você está reclamando do número de vagas. Isso é um pensamento alienante. Você condiciona o teu cérebro a não pensar adequadamente. Tá? E aí você se torna um fraco intelectual, você se torna vulnerável a tudo que eu vou botar na tua cabeça. É fácil de controlar. Se eu quiser vender alguma coisa para vocês, eu vendo facilmente. Esse é o pensamento alienante. Não seja alienado. Tá? Abra sua mente para você construir ideias. Abra as portas do seu cérebro para novidades. Tá? Deixe entrar, faça as escolhas, se é relevante ou não. Tá? Mentes alienadas são facilmente manipuladas e acreditam em bobagens. Tá? Como essas, de que só entra na empresa quem foi indicado. Tá? O concurso público só passa se tiver uma vaga, um candidato por vaga, 2 candidatos por vaga. Às vezes você faz um candidato por vaga, você não estudou, você não passa, você não consegue pontuação mínima. Né? Então você vai ter que se esforçar independente do cenário. Próximo item. Alienação. É o currículo. Bem na mosca. Gente, currículo é uma coisa que todo mundo fala assim para mim o tempo todo, né? Ai, eu mandei meu currículo, ninguém me chama. Mandei meu currículo, ninguém me liga. Cara, se ninguém te liga, não está interessante o teu currículo. Tá? O currículo da gente, agora eu vou te decepcionar, ele é meramente um cartão de visita. O teu currículo, ele só serve para você receber um telefonema ou, hoje em dia, um e-mail, que quase as empresas não ligam mais para a gente, tá? Elas mandam por e-mail as solicitações e as demandas. Então, o teu currículo é um cartão de visita, cara. Se você manda o teu currículo para várias empresas e você não recebe um chamado, o teu currículo não está interessante para essa empresa por algum motivo, tá? E o problema está em você ou no teu currículo. Falta na gente uma autocrítica, uma capacidade de olhar para ele e falar assim, por que o meu currículo não está interessante? Tá? Ah, mas eu tenho todas as qualificações. Talvez você não tenha a qualificação que a empresa precisa. Olha só, quando eu comecei a procurar emprego em São Paulo, eu tinha 6 modelos de currículo diferentes. Um para laboratório clínico, um para laboratório hospitalar, um para a área docente, um para a área hospitalar, um para a indústria, um para a área de consultoria científica que eu descobri por aqui. E eu tinha um 7º currículo que era a base de onde eu tirava as informações. E esses currículos mudavam o tempo todo. Sabe por quê? Porque às vezes você precisa pegar o teu currículo e tornar ele atrativo para a vaga que você está mandando. Vou te dar um exemplo. Imagina que apareceu para você uma vaga de analista técnico em gestão da qualidade para a indústria. Cabe o farmacêutico e cabe o biomédico. Tá? Bom, analista geralmente é um cargo inicial. Tá? Analista é um cargo mais básico, geralmente uma pessoa com pouca experiência. Mas ela demanda uma certa experiência em algumas áreas. Qualidade, metodologia. Vamos supor que você tem essas 2 experiências no seu currículo. Você trabalhou com microbiologia no laboratório e você fez um curso de capacitação e controle de qualidade. Você tem 2 informações que estão na vaga. Você tem que fazer essas informações aparecerem no seu currículo assim, bem em destaque. Porque a gente que é selecionador, a gente não fica o dia inteiro lendo centenas de currículos. Cara, quando eu selecionava, eu recebia centenas de currículos por semana. Você acha que eu lia esses currículos? Eu colocava no robozinho que a gente tinha e ele selecionava para mim. Se a palavra-chave não tivesse, onde o robô procurava, o teu currículo ia para a lixeira. Tá? Onde que tem que estar essa informação, então, Fernando? Qualidade e microbiologia, já que a vaga é qualidade e microbiologia. Nos objetivos, ou naquele campinho que a gente escreve o resumo das qualificações, ou na tua experiência profissional. São os 3 campos que geralmente o robô procura.
tá? Se eu estiver procurando um profissional com um pouco de experiência. Se não tiver ali, o robô vai passar direto. Se for eu olhando para o robô, eu também vou procurar essa informação. Então, coloque em negrito. Coloca um destaque, que ela apareça. Você tem que alinhar o teu currículo à vaga, meu amigo. Isso dá trabalho. Tem muita gente que não quer ter trabalho. Começar uma carreira é... Ih, caiu. Ih, voltou. Voltando, gente. Voltando? Eu voltei, tá? Então, eu peguei uma fase que a gente recebia currículo. Muitas empresas recebiam currículo pelo correio. Ou presencialmente, você levava, tá? A apresentação não aparece para mim, ela deve estar aí, né? Então a gente levava os currículos. Então eu tinha um cara no correio que até falava, lá veio o cara dos currículos, que eu levava muito envelope no correio toda semana. Né? Muitos voltavam, mas foi assim que eu comecei. E depois que veio o e-mail, as plataformas digitais, eu continuei fazendo isso, mandava currículo dia e noite. A empresa não aceitou, eu fui para a seleção, eu fui chamado, eu procurava entender o que faltava no meu currículo. Por que eu não conseguia ser chamado, ser atraente para aquela empresa, para aquele cargo, para aquela vaga que eu queria? Isso é uma autocrítica. Se você não tem essa capacidade de olhar para si e pensar que habilidades eu preciso compor para me tornar uma pessoa aceitável para essa empresa que eu quero tanto entrar, ou para essa área que eu quero tanto entrar, você não vai conseguir entrar nela. Tá? Então comece com qualificação, comece se qualificando, comece entendendo como o mercado funciona. Tá? Então o teu currículo, gente, ele é importante, ele é relevante, mas no mercado profissional ele é um cartão de visita. Ele está ali para apresentar as tuas habilidades, as tuas competências, e você receber um chamado da empresa que basicamente fala o seguinte: olha, eu gostei do que eu vi nesse papel, tá? Agora eu quero te conhecer, eu quero saber primeiro se você está falando a verdade. E segundo, eu quero saber se eu vou gostar de você. Porque na entrevista é você e o entrevistador. Se o entrevistador não gostar de você, meu amigo, babau. Tá? Lá, sabe aquela história do santo bater? Também tem muito disso. Tá? O entrevistador tem que ir com a tua cara, ele tem que ir com a tua postura, com a tua linguagem corporal, com a tua expressão facial, com as coisas que você fala, o que está no teu currículo. Se for mentira, geralmente quem está ali na tua frente é um psicólogo comportamental, ele vai sacar na hora que você está mentindo, tá certo? Então tome muito cuidado com isso, gente. Olhe para o seu currículo com uma visão crítica, mude ele constantemente, tenha esse trabalho, tenha essa dedicação. Você está começando uma carreira, cara, entendeu? Então mude, você viu que o currículo é para um hospital, muda o perfil do currículo. Conheça a empresa, alinhe o currículo aos valores da empresa, alinhe o currículo ao perfil da vaga, ou você vai ser descartado simplesmente por um problema de redação. E outra, pelo amor de Deus, tá? O currículo é um documento, erro de português, a gente não perdoa. Tá? Profissional de nível superior, da mesma forma que vocês não perdoam um professor que escreve errado, a gente não perdoa um profissional que escreve errado no currículo, tem corretor hoje automático. Até o Google sugere pra gente a palavra correta hoje em dia. Você escreve lá o Google, tá errado o que você escreveu, kkkk, né? Então a empresa não vai rir, ela vai pegar o teu currículo e vai mandar embora. Quer ver outra coisa que é interessante? E-mail de apresentação, que a gente chamava no passado de carta de apresentação. Pô, você vai mandar um e-mail, cara, prezado fulano ou prezada empresa, me coloca à disposição para enviar meu currículo. Existem modelos, saiba redigir uma carta direta. Cara, eu lembro quando eu selecionava para a universidade, eu recebia currículo de candidatos a professor, ficava indignado com aquilo. Vinha assim o e-mail do cara. Cara, professor Fernando, estou mandando meu currículo para uma vaga de professor na sua instituição. Um abraço. Isso é e-mail que se mande, cara, para um currículo. Eu não sou seu colega, eu não sou seu chapa, eu nunca tomei uma cerveja na tua casa. O cara não sabe mandar um e-mail formal para uma universidade, se colocando à disposição, enviando o currículo, sabe? Você está invadindo a minha caixa de mensagem para mandar uma mensagem tosca, cara. Né? Então, porra, meu amigo, por favor, né? Então, a gente tem que entender isso. Existem modelos de carta de apresentação, existem modelos de e-mail formal. Entenda esse linguajar. O cara que vai olhar para você, ele já vai olhar para você de uma forma diferente. Vai ver que você não é um qualquer. Cara, a gente tem um problema muito sério com linguagem gramatical no mundo corporativo hoje. É impressionante. A gente tem gente que lê inglês, é fluente em inglês, mas é pobre na gramática. Está sendo praticamente um critério de seleção hoje em dia em português, em algumas empresas, alguns ramos empresariais. Tem empresa dando aula de português para muito profissional. Porque é dificuldade não saber redigir um e-mail, como é que ele vai falar com o cliente? Entendeu? Cai a confiabilidade. Se você manda um e-mail com ele em português, o cliente não confia em você. E lembra o que eu te falei, tá? A empresa faz aquilo que o cliente manda.
Tá? Cuidado com isso. Tá? Então a redação do teu currículo tem que estar impecável. Respeite o currículo que você tem, que você colocar ele no papel, tá certo? Ele é um documento, então ele vai ser analisado com cautela. Tá? Qualquer deslize. Conheça o mercado. Cara, como que você conhece o mercado? Primeiro, lendo. Segundo, se desalienando, lembra? Tá certo? Você tem que entender o mercado. E o mercado muda pra caramba. Se um dia você quiser conhecer uma coisa, principalmente porque eu vejo que na nossa área tem muitas mulheres, muitas, elas são maioria na sala de aula, mas elas ainda são minoria nos cargos de gestão. Tá? Elas ainda são minoria nos cargos políticos. Por isso que no Paraná eu me orgulho que muitas profissionais que estão no Conselho de Admissão são mulheres e muitas são minhas ex-alunas, tá? Paga, certo? Sociedade, Fernando deixou maus exemplos no Paraná, tá bom? Então, assim, esse livro é um livro do direito, tá? Mulheres na Advocacia, mas ele fala sobre um conceito chamado telhado de vidro. Tá? O telhado de vidro é um conceito social que fala o seguinte: as mulheres sobem na carreira, elas sobem na carreira até chegar num ponto em que parece que tem um teto de vidro invisível que ela não consegue mais subir. Tá? Por quê? Porque ela casa, porque tem filhos, porque ela é mulher, tá? Por vários fatores sociais que impedem ela de ascender na carreira. Tem até um episódio daquele desenho, O Incrível Mundo de Gumball, é muito bacana esse desenho, que eles falam sobre o telhado de vidro. Não lembro qual é o episódio, qual temporada, mas se você jogar no YouTube, O Incrível Mundo de Gumball, o telhado de vidro, você vai achar esse episódio. É muito bacana a visão crítica do desenho. Eu acho que o desenho é uma crítica social muito legal. Tá? E ele faz essa explanação num desenho, tá, animado, infantil, sobre o telhado de vidro. Né? Então, eu vou te contar uma coisa. Olha, nos meus anos de entrevista de emprego, sempre perguntava assim: você é casado? Sou. Você tem filho? Tem. Que idade tem? Tem tantos anos. É o quê? Uma menina. Nossa, que linda, que legal, né? Parece com você. Nunca ninguém me perguntou com quem eu deixava minha filha. Nunca ouvi essa pergunta. Mas eu duvido, se eu fosse uma mulher, ela não ouviria a pergunta: com quem vai ficar a menina? Pai ajuda? Fica com a mãe? Fica na creche? Eu nunca tive que responder essa questão. Eu aposto que quem é mãe, já passou por uma entrevista de emprego, vocês que são mulheres vão passar por isso, vocês vão ouvir isso. Tá? Isso é um exemplo do que é o telhado de vidro. Então conheça o mercado, saiba como ele funciona. E você só vai conhecer o mercado se você realmente ler, se você se informar, se você se desalienar. Quando você conhece o mercado, você dificilmente é pego de surpresa com ele. Eu falo que no mercado da gente não existe vidente. Sabe aqueles caras que vão e falam assim: o economista fulano de tal fez uma previsão. Cara, ele não abriu uma bola de cristal e leu o futuro. Tá? Ele viu todos os eventos que estão acontecendo e ele faz algumas projeções. E ele fala assim: se isso continuar acontecendo, o resultado vai ser esse. Se acontecer outra coisa, o resultado provavelmente vai ser aquele. E ele chuta. Não é um chute, tá? É uma probabilidade com base em experiências passadas. Então, gente, se você sabe que... Quer ver uma coisa maluca? Tá? Covid-19. Eu falei uma vez assim: olha, agora, tá parado. Isso foi mais ou menos lá em setembro, outubro. Tá parado tudo, tá tudo parado. Daqui a pouco, ou vai sair uma vacina, ou vai sair um medicamento. Alguma coisa vai sair primeiro. Eu acho que vai sair a vacina. Tá? Geralmente, porque a vacina é mais fácil de fazer, já existe tecnologia, já se sabe o princípio básico de se fazer uma vacina, e é muito mais simples tecnologicamente do que fazer um remédio. Né? Quando essa vacina surgir, a gente vai ter uma reviravolta no mercado, a gente vai demandar muito de profissionais de saúde qualificados. Tá? Quem vai ser o primeiro a entrar nesse mercado são as pessoas que não pararam de estudar na pandemia. Porque essa galera vai estar formada, essa galera vai estar com um diploma na mão e sem um emprego. E as empresas vão ter que estar prontas para qualificar essa galera também, porque muita gente vai sair com uma formação um pouquinho difícil, porque teve aula EAD, às vezes a aula não foi bacana, teve dificuldade técnica, a gente sabe disso, mas você não parou. E aí, quando você sair, você tem um diploma, e a empresa vai ter que fazer a escolha de te qualificar para você entrar no mercado. Mas você já está pronto para entrar no mercado. Você já tem aquele papelzinho, sabe, da igualdade, o diploma. A empresa vai falar assim: eu vou pegar esse cara e vou ensinar ele a trabalhar, porque eu preciso dele. Tá? Então, até eu esperar mais um ano para uma próxima leva sair, eu estou perdendo dinheiro também. Então, tá aí, gente, uma galera, pelo menos aqui em São Paulo, eu tô vendo isso, uma galera sendo contratada em hospital, laboratório, clínica, posto de água 4, mesmo para trabalho emergencial, mas é uma oportunidade de cara entrar no mercado. Entendeu? Então, assim, isso foi previsão? Isso foi Não, cara, é só você olhar, vai acontecer. Da mesma forma que quando começou a pandemia, lá na China, eu fiz uma fala na instituição que eu trabalhava, eu falei assim: olha, com base no que eu passei lá em Maringá, durante a epidemia de gripe suína,
Sabe o que vai acontecer? Vão fechar a escola, vão fechar o mercado, vão fechar tudo. O álcool já vai custar R$ 30. Você acha que eu estava prevendo o futuro com base aqui? Experiência passada, cara. A gente aprendeu muita coisa com a gripe suína quando ela esteve aqui em 2009 e a gente não trouxe nada disso para o Covid. Esqueceu, assim, apagou. Sabe? Virou um evento passado. A gente não aprendeu porcaria nenhuma de biossegurança lá atrás. E nós tomamos um pau da gripe suína. Tá? Só que na gripe já tem vacina, a tecnologia de vacina está pronta. Apareceu o Tamiflu, então deu uma acalmada. Né? Mas no Covid não, o negócio não cessou até agora. Tá bom? Então, gente, o mercado é uma questão de você conhecer o mercado. Tá? O mercado é uma questão de você se envolver em estar atento. Leia as notícias, ouça as notícias, se informe, cara. Não se informe só pelo WhatsApp, não se informe só pelo Facebook, certo? Conheça a sua área, saiba que sua área é uma área de mercado, e o mercado muda constantemente. O mercado de saúde é um mercado que move o terceiro trilhão de dólares todos os anos. O primeiro é a área de alimentos, o segundo é a tecnologia, e o terceiro é o mercado de saúde, certo? Então você está no mercado trilionário, cara, e você não está aproveitando isso adequadamente, tá? Então, se você pensar além do laboratório clínico, tá? Você pensar que cada equipamento que tem um laboratório, existe uma gama de tecnologia por trás, e você pode estar em qualquer um daqueles pedaços. Você pode ser o cara que desenvolve a tecnologia, que testa a tecnologia, que avalia a tecnologia, você pode ser o cara que vende a tecnologia, e você pode ser o cara que opera a tecnologia. Onde você vai estar, na bancada, a escolha é sua. Tá certo? É você que vai ter que entender como que você vai ter que fazer para entrar nesse mercado que você quer. Mas entenda que o mercado de saúde é um mercado que tem muitas possibilidades. Por que você acha que eu fui para o direito simplesmente porque eu quero deixar de ser biomédico? Cara, eu sempre vou ser biomédico. A minha formação é inicial. Eu quero agregar a experiência de vida que eu tenho ao ramo jurídico. Eu quero tirar o que eu já faço do mercado. O que eu faço hoje? Eu elaboro parecer jurídico para processos. Tá? Então, uma empresa é processada, um laboratório é processado, uma pessoa é processada e o advogado precisa de um parecer de um profissional de saúde sobre um determinado assunto. Esses dias eu elaborei um parecer sobre um erro no cadastro de exame. Tá? O laboratório cadastrou errado um exame, o paciente foi fazer HCV, hepatite C, cadastrar HIV. E o paciente pediu uma indenização de 200 mil porque ele descobriu que tinha HIV no exame. E ele não queria saber. E ele alegou que aquilo causou um dano para ele, causou um problema, ficou depressivo, ele perdeu o emprego, blá blá blá, aquela porra. E eu tive que elaborar um laudo dizendo que o fato de o cara descobrir que ele tem HIV não interferia nada na vida dele, muito pelo contrário. Tá? O fato de ele descobrir fez ele iniciar o tratamento precoce, procurar um médico e provavelmente preveniu que ele contaminasse outras pessoas ao conhecer a doença. O erro do cadastro do pedido de exame foi só um erro técnico. Tá? Ele alegou também que o exame... ele foi constrangido porque o exame foi exibido. Não, o exame é privado, o exame só é entregue para o paciente. Então, não houve vazamento de informação. Só que o problema é o seguinte, eu elaboro o parecer, quem apresenta o parecer é o advogado, a grana maior é dele. Eu estou tirando o intermediário da jogada, tá? Então, eu vou fazer todo o processo, então eu vou ficar com o dinheiro. Tá certo? Então, assim, é você olhar o mercado e pensar, onde que eu posso nadar de braçada nesse lugar? Se um dia você quiser entender um pouco mais sobre isso, procura um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Ele fala praticamente que o mercado é um oceano, tá? E no oceano tem tubarão. Chega uma hora que os tubarões comem demais e o oceano fica cheio de sangue. E tem sempre aquele tubarão que sai procurando outro oceano limpo, que ele vai começar a se alimentar. Eu falo que a estética foi assim. A estética começou lá atrás, não tinha ninguém no mercado, era um outro fazendo. Agora, ó, tá assim de gente, né, na estética, e todo mundo querendo entrar, fazer alguma coisa, brigando. Esse dia eu estava conversando com uma colega farmacêutica que me pediu uma ajuda para ela comprar os produtos que o farmacêutico não pode, mas o biomédico pode. Olha que maluquice, né? O farmacêutico não pode comprar, mas o biomédico pode. Eu falei, olha, amiga, infelizmente eu não posso fazer isso porque eu não posso me envolver com a empresa agora, então eu não posso te ajudar. Neguei, porque realmente não cabe, não é pertinente para mim. Tá bom? Então, analise o mercado, conheça o mercado para ver como ele funciona. E você não vai precisar prever o futuro. E dificilmente você vai ser pego de surpresa. Tá certo? Porque se você sabe que provavelmente pode acontecer, você se antecipa. Tá? Risco e responsabilidade. Gente, risco para mim é um conceito que eu tirei da biossegurança. Eu aprendi sobre risco da biossegurança. Mas o que é o risco, gente? O risco é a possibilidade de um evento acontecer. Tá? O risco, ele não pode ser apagado, o risco ele não pode ser evitado, ele não pode ser eliminado, ele não pode ser ignorado. O risco é um evento real. Toda vez que você inicia alguma coisa, o risco é inerente a esse início. Quando você coloca os pés para fora de casa, você sabe que você corre o risco de sofrer alguma coisa.
um assalto, um acidente, uma chuva, levar um raio na cabeça. O risco é um evento real. Se ele vai acontecer, se transformar num perigo ou não, é outra história. Tá certo? Então, você não pode apagar o risco, você pode controlar as possibilidades daquele risco se tornar um evento adverso, tá? Se tornar um perigo adverso. Ou seja, o risco ele te leva a um resultado inevitável praticamente. E esse resultado pode ser adverso, pode ser um efeito ruim, e pode ser um resultado positivo. Entendeu? Quer ver um exemplo? Imagina que você está apaixonado lá por aquela menina, por aquele boyzinho lá, e aí você decide se declarar. Porra, você assumiu uma postura, você tomou uma atitude, entendeu? Você deu o primeiro passo, você se declarou. Qual que é o risco que você assume? Tomar um fora ou dar certo, né? Olha o risco aí, ó. Porra, assumir o risco, pode dar certo, pode não dar certo. Entendeu? Então, o risco é um evento que ele é inevitável, tá bom? A partir do momento que você decidiu começar alguma coisa, você se colocou em risco. E esse risco pode vir de forma positiva ou negativa, tá? A responsabilidade de prever esses eventos é sua, tá? A partir do momento que você toma uma decisão e decide, vou fazer biomedicina, vou fazer farmácia, você automaticamente assumiu o risco de entrar numa profissão que pode dar certo, pode não dar certo. Tá? A responsabilidade de entender isso é sua. A responsabilidade de fazer esse risco assumido se tornar um evento positivo para você também é sua. Tá? Não adianta simplesmente ocupar o mercado. Eu via muito isso quando... Cara, isso me deixava assim, ficava... Até hoje eu fico, mas como eu não estou muito nisso, eu já me poupo porque o meu coração também precisa de um descanso, né? O pessoal falava assim, biomedicina, os biomédicos, né? Profissão que não dá certo, não dá futuro, só ganha pouco. Porra, cara, o que você está fazendo pela tua profissão? É a profissão ou é o profissional? Eu ouvia muito essa história. Eu nunca me considerei um biomédico que ganhava pouco. Eu ganhei muito bem na minha carreira. Hoje eu falo, eu ganho bem, eu vivo bem, eu tenho uma vida digna, eu pago minhas contas, eu consigo fazer tudo que eu quero, tá? Nunca sonhei em ser rico, tá? Mas, cara, ficar culpando a profissão não vai resolver nada. Você está se alienando. Esse é outro pensamento alienante, você culpar a profissão pelo teu insucesso, tá? Eu conheço muitos bons profissionais que são muito bem-sucedidos. Lembra do conceito de sucesso? Você que define. Se não está bom para você, você tem que fazer alguma coisa. Culpar a profissão não vai te ajudar. Conheço muita gente, conheço muito médico, advogado que faz o básico. Conheço muito médico, advogado que faz muita coisa, tá? Teve uma colega que é professora de educação física, que muita gente às vezes desvaloriza essa profissão, que ela atende celebridade, tá? Ela cobra R$ 250 a hora do personal trainer. Tem gente que não faz isso, né? Então fica esperto, às vezes não é a profissão, não, é você que às vezes está tocando a banda do jeito errado e está se alienando. Então, gente, assumir riscos é muito importante. Só que muita gente acha que assumir riscos é ser irresponsável, pô. Vamos ver o que dá. Não, peraí, você assumir o risco, você tem que planejar muito bem a tua rota, tem que saber lidar com as tuas metas, tem que construir um caminho, entender que pode ser que não dê certo. Tá? Entender que ao assumir uma empreitada, imagina, você decide abrir a tua empresa. Qual que é o risco? Dá certo? Não dá certo. E aí dá certo, mas no meio do caminho vem uma pandemia. E agora, né? Tem coisas que você não pode controlar. Pô, apareceu uma pandemia no meio do nada, é um evento que você não pode controlar. Mas como você vai reagir a isso, como você vai lidar com isso, você pode controlar. Tá? Então, muita gente teve que fechar a empresa, muita gente teve que fazer empréstimo, muita gente teve que mudar de atividade, entendeu? Então, quer dizer, são as pessoas se movendo, se mantendo em movimento, assumindo outros riscos, tá, gente? Então, pense nisso, quando você for pensar em risco, não pense como uma coisa ruim. Pense que o risco pode te dar um resultado positivo. Mas para te dar um resultado positivo, você tem que assumir o risco por responsabilidade. Tá? Você tem que encarar que grande parte do sucesso é seu. A vida, cara, ela é ganha-ganha. Tá? Quando você assumir uma relação com qualquer coisa, com qualquer pessoa, você tem que entender que todo mundo ganha. Tem um livro que eu acho muito bacana chamado Freakonomics. De freak de esquisito, tá? Economia com esquisito. Freakonomics, o lado oculto de tudo que nos afeta. O autor chama Steve Levitt. É um livro que fala sobre vários assuntos malucos que mexem na economia, mas ele tem um capítulo que eu acho muito legal, que ele fala sobre sociedades e a ideia de cooperação. E ele fala sobre insatisfação. É assim, toda vez que você faz uma sociedade com alguém, não importa se é uma amizade, um trabalho de sala, uma sociedade empresarial, um casamento, uma relação comercial, você estabeleceu uma parceria com uma pessoa. Existem obrigações, existem ganhos, tá? Existem direitos, existem deveres. Todo mundo vai ter que fazer a sua parte. E nessa sociedade, todo mundo
Aguardemos. Aí, voltou. Foi. Acho que voltamos. O meu áudio, acho que voltou, tá? Vamos ver se volta a apresentação sozinho. Então, quando você estabelece uma sociedade, tá certo? Você tem que entender que é ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. E aí no livro ele fala, chega um momento, por exemplo, que um corretor de imóveis, quando tem que vender o imóvel, às vezes o dono do imóvel quer que o imóvel seja vendido por um preço muito elevado. E aí não é mais interessante para o corretor ficar mais tempo correndo atrás daquele dinheiro. Então os dois não estão mais alinhados. E aí começa a ter insatisfação. Então quando só uma das partes ganha, ou só uma das partes ganha muito, o outro ganha pouco, e não é mais suficiente, lembra do conceito de sucesso? Você não tem mais uma sociedade equilibrada. As pessoas não precisam ganhar igual, elas têm que ganhar aquilo que é suficiente para elas, aquilo que deixa elas felizes e satisfeitas. Tá? Então, essa ideia de assumir riscos, ela é muito importante porque às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, elas querem ganhar alguma coisa, elas querem ter sucesso, elas querem ver seus objetivos concretizados, elas querem realizar os seus sonhos, mas elas não querem pagar o preço. Tá? Eu assumi um risco ao trabalhar pra caramba, ao cuidar da minha vida profissional e negligenciar a minha saúde. Qual foi o risco para mim? Eu fiquei doente. Tá? Eu nunca neguei para ninguém que o meu modo de vida, o meu modo de trabalhar, o meu modo de priorizar todas as outras coisas, priorizar menos a minha saúde, foi um resultado, foi um causador direto da minha doença. Certo? Ah, fator genético, tá bom, pode até ter, mas, eu trabalhava pra caramba, eu dormia mal, comia mal, eu me estressava pra cacete, me importava com muita coisa, tava correndo atrás de dinheiro, aquela coisa maluca de vida. Sabe o pai do Cris, que tinha 2 empregos? Eu tinha 13, amigo. Então eu cheguei numa fase que eu tinha 3 empregos, eu trabalhava uma média de 16, 18 horas por dia. E aí um dia, a saúde falou, ó, você precisa parar. Precisa dar um tempo que você não está dando conta. Aí a gente vai dar uma pauta para você na marca. Tá? E foi assim que eu fiz. Daí eu mudei minha vida totalmente. Hoje eu falo que eu estou feliz. Hoje o meu conceito de felicidade é atrelado a sucesso. Tá? A gente falta só um item, né? Deixa eu ver qual que foi que faltou. Estamos indo para o final. E é o último item. Legal. Gestão. Aprenda mais sobre gestão, tá certo? A vida da gente, ela é como se você fosse uma marca. Tá? Você tem que olhar para você como uma marca. Lembra da figura do primeiro slide, o bebezinho cheio de marca? Entenda que você é uma marca. E você tem que estabelecer onde você vai estar. O sucesso da tua marca vai definir você. Tá? E como você vai começar, também depende de você. Tá? Então, você chegar naquele ponto de falar assim, hoje eu faço o que eu gosto, às vezes leva um tempo. Mas tem que entender que no meio do caminho você tem que gostar do que você faz. Tá? Então, é muito diferente. Fazer o que gosta e gostar do que faz. Às vezes você tem que aprender que é um processo, é um caminho e ele é longo. Eu gosto muito do ciclo PDCA. Tá? Quando eu falo de gestão, eu gosto muito. Eu acho que todo mundo deveria aprender o ciclo PDCA. É uma ferramenta da gestão da qualidade que ela basicamente brinca com as letras, né? PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, verificar e agir corretivamente. Então, assim, na primeira etapa, que é o planejamento, geralmente é uma etapa longa. Tá? É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão estudando, estão se qualificando, são 3, 4, 5, 6 anos de faculdade. Tá? Nesse meio tempo, você vai estabelecer estratégias. Agora você vai começar a pensar em construir aquelas experiências que eu te falei, né, que você tem que fazer logo cedo. Né? Você vai começar a pensar em curso extra, iniciação científica, vai começar a encher o saco da faculdade. Você tem que abrir uns estágios aí, abrir uns campos que a gente precisa se qualificar para ter experiência quando você sai da faculdade. Esse tempo, esse processo de planejamento, ele é longo. Tá? E muitas vezes você está gastando sem ganhar. A gente chama isso de custo de oportunidade. É aquilo que você paga antes de receber. Cara, eu falo com toda a minha experiência, com toda a minha segurança. Nenhum investimento financeiro, por mais que um dia você se torne um investidor, que você vai investir na bolsa, em ações, um dia você vai aprender a fazer isso, e para isso você tem que aprender, você tem que estudar, tá? Senão você vai comprar Bitcoin e vai se ferrar. Nenhum investimento financeiro vai te dar o retorno que você vai ter se qualificando. Tá? Então, mesmo que você vai investir no mercado, você vai ter que entender que você vai ter que investir primeiro em estudar o mercado. Você vai ter que entender como que o mercado funciona, quais são as plataformas, o que é investir, o que é capital, o que é ações, o que são debêntures, o que é fundo imobiliário, o que é Tesouro Nacional, Tesouro Direto, como que comprar. Você vai ter que entender essas coisas, meu amigo. Então você vai ter que comprar, às vezes, curso.
Você vai ter que fazer aula. Tem gente, você vai ter que vir aqui na Ibovespa estudar com os caras. Senão, você corre o risco de ser um alienado e alguém te passar a perna. Entendeu? Então, para tudo na vida que você queira ganhar, você vai ter que se qualificar. Eu conheci muitas pessoas, inclusive em Maringá, que fizeram muito dinheiro, tá? Muitos pais de alunos fizeram muito dinheiro sem estudo. E eles colocaram os seus filhos para estudar porque eles entenderam que o mercado estava diferente. Eu nunca esqueço de 2 amigos que eu fiz aí, uma pós-graduação que eu fiz na Unicesumar, que eles estavam deixando a fisioterapia para fazer um MBA em gestão empresarial, para poder assumir os negócios do pai, que estava passando por crise, e o pai não estava conseguindo se reerguer. Esses caras criaram uma marca gigantesca, que até aqui em São Paulo, o Grupo Megadose tinha loja. Tá? E o Grupo Megadose era especializado em roupas para gestantes. Um nicho de mercado muito específico. Tá certo? Então, assim, a qualificação é importante. A execução é um passo importante. Você vai colocar o teu plano em prática, você vai fazer o negócio funcionar. Tá? E durante tudo isso, o que você tem que fazer periodicamente? Verificar se está tudo bem. Você para e dá uma checada. Você olha se está funcionando, se tem algum defeito, se tem algum problema, se tem algo que você possa corrigir. Tá? E se você perceber que tem alguma coisa para melhorar, você volta e corrige rapidamente. É um ciclo. Você faz isso o tempo todo. Tá? Meu tempo aqui estourou, tá? Você faz isso o tempo todo, você vai e volta verificando se a tua vida está funcionando do jeito que você sonhou, do jeito que você quer, não que o outro. Lembra do conceito de sucesso, tá certo? Então, eu consegui estabelecer as minhas metas, eu consegui atingir os meus objetivos, eu estou feliz onde eu estou satisfeito com o que eu construí, ou eu quero mais? Tá? Então, para mim, o ciclo PDCA é uma ferramenta que todo mundo deveria aprender, tá? E levar isso para a vida. Eu me casei. Putz, vamos lá. Planejei, organizei, fiz a festa, casei. Tá? Vamos verificar se está tudo bem no casamento? Está tudo andando bacana? Putz, achamos uns B.O. aqui. Vamos corrigir? Tá? Corrigiu? Está funcionando? Beleza. Faz o ciclo de novo. Pode ser que no meio do caminho você descobriu, não dá mais para corrigir, não tem mais para corrigir, vamos cada um para um canto, porque senão o negócio não vai andar. Desfaz a sociedade. Tá certo? Então, às vezes, a sociedade precisa ser desfeita em qualquer área da vida, cara. Ela é assim. Às vezes você lembra, você precisa dar o próximo passo. Você precisa fazer um outro ciclo na tua vida. Então, eu penso que entender gestão faz com que você se olhe não só como uma pessoa, se olhe como um profissional, se olhe como uma marca. Eu não gosto dessa palavra, mas não acho uma palavra melhor. Se olhe como um produto, não que você vai se prostituir. Tá? Até porque você vai pagar imposto. Tá? O teu trabalho ele é legalizado. Eu acho que a prostituição deveria ser legalizada. Tá? Imagina quanto de imposto é arrecadado nesse país. Tá? Mas, esse é outro assunto. Tá? Para a gente encerrar, gente, eu acho que é o próximo item. Deixa eu ver se é só para ter certeza. Eu vou te contar, acho que uma historinha para a gente acabar, para você entender como é. Tá? Uma vez, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu conheci uma moça, e eu gosto de lugares chiques, eu gosto de ir em lugares bacanas. Levei ela num restaurante chamado Fazanas, aqui em São Paulo. Esquerdo o restaurante, nem sabia onde sentar. Mas levei. Tá? E durante o jantar, a gente conversou, blá, 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 blá. E o cara preparou no final uma sobremesa que ela pediu, que era uma banana flambada, que nada mais era do que uma banana feita numa frigideira, com um pouco de mel, né, um pouco de açúcar e uma bola de sorvete. Só que o cara trouxe aquela banana, ele fez todo um show, um malabarismo, ele sacudia a banana, ele colocava o mel, ele colocava o maçarico, e assim a gente olhando para aquilo, todo mundo vendo aquele espetáculo do cara, e no final ele serviu uma banana flambada pra gente e cobrou R$45 pela banana. Então, o meu recado é que você não seja um banana qualquer na sua vida, tá? Seja uma banana flambada, vale mais, entendeu? Eu aprendi isso ali, naquele dia, eu entendi que a gente precisa criar diferenciais de mercado. Para você criar diferenciais de mercado, você tem que pensar no que os outros não pensam. Você tem que buscar aquilo que os outros não buscam. Tá certo? Isso é uma receita simples? Não é uma receita simples. Você viu que tem um passo a passo aí, que às vezes é complicado. Às vezes você vai levar muito tempo em cada uma dessas etapas. Tá? Às vezes você vai negar muitas delas. Lembra da alienação? A negação é um pensamento alienante. Tá certo? Então, a gente comete um pensamento alienante quando a gente não olha, às vezes, para o nosso currículo com uma visão crítica. Fala, posso melhorar isso aqui? Sempre dá para melhorar alguma coisa. Tá bom, gente? Então, eu espero, assim, de verdade, que vocês tenham sucesso na vida, que vocês entendam que vocês podem ser o que vocês planejaram ao longo da vida. Você não precisa ser um biomédico para sempre, farmacêutico para sempre. Você pode mudar. Eu conheço profissionais porque eu trabalhei na medicina em várias áreas, que hoje são artistas, né? Pintam quadros, escrevem. Eu mesmo estou indo para essa vertente, estou aprendendo um negócio bacana depois que eu abri minha cabeça. Está saindo umas coisas malucas aí que eu falo, cara, isso vai virar alguma coisa. Então,
Estou explorando umas coisas novas, quem sabe? Não precisa exatamente dar dinheiro, mas dar felicidade. Claro que se me pagarem por isso é bom, eu falo que eu faço o que eu gosto, ainda me pagam por isso, então é lucro, tá bom? E eu fico à disposição, deixa eu só passar aqui que no final tem o meu contato, para quem quiser fazer contato. Acho que tem mais 2 slides que eu coloquei aqui. Vou demorar um pouco a carregar. Essa aqui eu gosto dessa receita no final, tá? Depois de tudo que eu falei, se nada der certo, eu vou deixar para vocês uma receita de 25 centavos de felicidade, tá? Então, com 25 centavos, você consegue um pouquinho de felicidade para você, se nada mais der certo, tá bom? Então, com 25 centavos, você vai em qualquer papelaria, às vezes até no mercadozinho você acha. Você vai comprar isso aqui, tá? 2 ligas e 2 grampos, tá? Você vai montar eles bonitinho, tá? Bem tranquilo de fazer. Tá? Entendeu como é que está montado? Você amarra as 2 ligas, prepara os 2 grampos na forma de um ganchinho e seja feliz. Se nada mais der certo. Muita gente faz isso no Instagram e ninguém fala nada. Você já viu isso no Instagram? Tem muita gente que finge esse sorriso no Instagram. É uma forma de felicidade, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, tá? Érica, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição sempre. Eu acho muito legal falar sobre isso. Não sei se vai ter, o pessoal vai fazer pergunta, como é que vai funcionar, tá certo? E foi a apresentação errada, não era isso, o meu contato tinha que aparecer. Tá errado aqui. Depois eu passo na mensagem o meu contato. Acho que não vai aparecer slide. Acho que na hora que eu subir a apresentação que eu tinha feito antes. Ah, não, tá aqui, tá bom? Então a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn, tá? Fiquem à vontade, mandem contato, adicionem, perguntem, a gente dá uma força sempre que pode para a galera aí. E fico à disposição, foi um prazerzaço, foi um prazer te rever, um prazer ter de você na minha vida depois de tantos anos. É bom ver os meus alunos tendo sucesso, realizando seus sonhos, construindo os sonhos de outras pessoas. Eu falo que isso é uma das maiores felicidades da minha profissão, tá? Poder ter esse privilégio de ver as pessoas crescendo. Eu falo que tem coisas boas que eu recebo, é quando aquele ex-aluno, aquele colega manda uma mensagem e fala assim, Fernando, eu tenho um negócio para te contar, e não é simplesmente uma fofoca, eu falo assim, eu acabei de conseguir um emprego, né? Acabei de ser promovido, olha o meu crachá, já manda foto do crachá, olha o meu crachá, é muito legal, tá? Eu adoro receber essas notícias. Já já o Fernando volta. Aê, voltou. Estamos voltando, cai, mas a gente volta. Aê, foi. Oi, eu não sei se eu consigo ler o chat, deixa eu ver. Gente, vocês têm alguma pergunta? Ah, você está sem áudio, Érica. É uma pessoa que adora conversar. Agora foi? Não. Foi? Eu não estou escutando. Uai. Aqui tá aparecendo pra mim até que tá mexendo os coisinhos de áudio. Ah, Teu meu áudio pai. agora voltou. Foi? Gente, alguma pergunta pro Fer? Fernando é uma pessoa que adora conversar. Nas aulas dele, a gente sempre batia uns papos. Era Eu gostoso. falo que o final da aula é a melhor parte, quando a gente senta para conversar. Com certeza. Nossa, foi muito gostoso te assistir de novo, de verdade. Ah, Fazia valeu. 11 anos que eu não assistia, meu Deus. Enfim, o pessoal que quiser fazer pergunta, a gente está aí, estamos à disposição. O chat, deixa eu ver se eu consigo maximizar ele. Consigo deixar ele maior.
Tá todo mundo encantado. Que legal, fico feliz, fico feliz. Então, assim, qualquer coisa a gente tem coisa na rede social. O pessoal que gosta de rede social, eu tenho um projetinho maluco meu chamado Biomedicina Sem Geleia. Inclusive é o tema da parede, tá? A arte da minha, isso aqui é uma arte da minha aluna, a Gabi. Não sei se a Gabi está aí. Então, no Biomedicina Sem Jaleco, a gente fala um pouquinho sobre esses temas variados, fora da área técnica, fora do convencional. Né? A gente fala sobre temas assim que são realmente relevantes para o desenvolvimento da gente. Então, tem algumas coisas que vão saindo, às vezes sai na hora, não edito, nada dessas coisas, porque às vezes o pensamento vem, eu gravo e coloco para frente. Então fiquem de olho, gente. Fer, vou te liberar, a galera tá agradecendo. Eu deixei os contatos dele aí para vocês. Procurem ele no Instagram. Eu marquei nas postagens, eu postei, marquei ele. Foi um prazer ser sua aluna de novo, depois de tanto tempo. Legal. Verdade, foi um prazer a gente se reencontrar na internet, se aproximar depois de tantos anos. Foi muito gostoso. E eu queria deixar o recado para os alunos que vejam seus professores como pessoas, como sua rede de contato também, e como pessoas que estão ali para ajudar, para ser ajudadas. A gente é mais do que uma telinha agora, né, na pandemia. A gente é legal, cara. Chama a gente para fazer as coisas. A gente é gente boa pra caramba. E aproveitem e tirem o máximo dos seus professores. Isso vale muito a pena. Isso é verdade. Professores são seres humanos que têm muita coisa para compartilhar. Às vezes a gente não sabe explorar isso. Exato. Gente, então ficamos por aqui. Eu vou postar o vídeo depois da gravação no nosso YouTube. Fer, te mando o link, que a gente está criando o YouTube para postar Ah, essas legal, palestras, legal, vídeos tá legais. bom. Aí eu te mando. Beleza, gente, obrigado, valeu, estamos por aí. A gente se encontra nas redes sociais. Valeu, Érica. Obrigadão. Beijão. Beijo. Pessoal, aos meus alunos que estão perguntando, as aulas começam amanhã normalmente, tá? Amanhã a gente já tem aula, publicação no Canvas. Hoje foi aula, né? Foi aula com o Fer. Sair da caixinha um pouco, que é muito importante. Google Meet, mesmo esquema do ano passado. Criamos o módulo no Canvas e eu envio o link para vocês. Amanhã, segundo ano, terceiro semestre, citopatologia comigo. Na quinta, na quarta, são os meninos do quinto semestre e na quinta-feira são as meninas da Bio. Beleza? Vou mandando recado para vocês. Beijo, 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 para essa gravação não ficar enorme. Fui! Boa noite, galerinha bonita. Tô indo. Beijão.